Polícia Civil conclui o inquérito sobre a queda do ponto de ônibus que matou um homem no Jardim Anhembi, em Aparecida de Goiânia. O secretário de Mobilidade e Trânsito da cidade foi indiciado por homicídio culposo. O repórter Matheus Oliveira traz mais informações. Cerca de 40 dias após a queda do ponto de ônibus que matou o ajudante de pedreiro Wellington Oliveira no Jardim Anhembi, a Polícia Civil concluiu as investigações. O secretário de Mobilidade e Trânsito de Aparecida de Goiânia, Sérgio Carvalho, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Foram feitas várias diligências, como perícia de local, de engenharia e ouvidas várias testemunhas. Foi indiciado o secretário de Mobilidade e Trânsito da cidade de Aparecida de Goiânia, que responderá pelo crime do artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a estrutura desaba. Antes de ser esmagado, o Wellington tentou segurar o ponto, que pesa aproximadamente 1 tonelada. No dia seguinte, a Prefeitura de Aparecida começou a interditar abrigos parecidos, que apresentavam riscos à população. Apesar da ação, em outubro de 2022, meses antes da tragédia, a Defesa Civil do município já havia enviado um relatório com detalhes sobre os problemas dos pontos de espera da cidade. 11 órgãos ligados ao transporte coletivo receberam um documento, que inclusive foi assinado pelo gabinete do prefeito Vilmar Mariano, em 31 de outubro do ano passado. O relatório apontou que boa parte dos pontos de ônibus de Aparecida sofriam com falta de iluminação e cobertura adequada, assim como poluição visual e até capim nas estruturas. Além disso, a Defesa Civil alertou que a maioria dos pontos de Aparecida são de concreto armado, que aliado à falta de manutenção pode expor os usuários ao risco. Foi justamente um desses pontos que nem estava mais sendo usado que matou o Wellington. De acordo com o Código Penal, a responsabilidade neste caso é inconsciente e o assassinato ocorre por negligência, imprudência ou imperícia. Seu Claudino, pai do jovem que morreu aos 27 anos, conversou com nossa reportagem. Para ele, a tragédia poderia ter sido evitada. O ponto de ônibus já estava danificado que já há mais de 5 anos, né? Lá mais, que já tinham reclamado sobre esse ponto lá e ninguém nunca tinha tirado, nunca tirou, né? Até aquele momento, né? E acho que esperaram que chegasse a acontecer o que aconteceu para depois tomar providência. Poderia ter sido evitado. Não só com ele, como com outras pessoas. Já pessoas se fosse com mais outras pessoas, fossem vários ali de baixo, ou crianças, ou uma mãe de família, outro pai de família. Devia ter tirado, as pessoas que deviam ter sido encarregadas para tirar esse ponto de ônibus lá há mais tempos atrás, que não tirou, né? Se tivesse tirado, não teria acontecido. Segundo o pai, com o indiciamento do secretário, a justiça está sendo feita. É o que eu esperava, sim, porque eles tinham que tomar providência, né? Tem que ser indiciado mesmo, na realidade, porque como que deixa um ponto de ônibus naquela situação, esperando que possa acontecer um acidente como aconteceu, né? A única coisa que eu espero deles é a justiça mesmo, que eles venham arcar com as consequências pela vida do meu filho, né? Por meio de nota, o secretário executivo de Mobilidade e Trânsito de Aparecida, Sérgio Carvalho, informou que não tem ciência sobre a conclusão do inquérito e que irá responder à autoridade policial no momento em que for solicitado. A gente volta agora com Elias Júnior, direto do local onde o ponto de ônibus caiu. Ô Elias, quais as últimas informações sobre esse caso que você tem para a gente concluir esse caso? Agora vai caber aí a justiça. E outra pergunta é se o ponto de ônibus ainda está aí. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você, Lucílio, Luciana, toda a audiência do Jornal do Meio-Dia. Estou aqui na Avenida Central, no Residencial Anhembi. Olha, o ponto de ônibus foi retirado. Pelas imagens do Barbosa, dá para perceber que toda a estrutura foi revida, felizmente removida depois dessa tragédia, depois desse acidente. O ponto estava exatamente aqui nesse local, nessa parte cimentada. O carro parou aqui, ó, nesse lugar. E, infelizmente, a tragédia aconteceu aqui. Ainda vemos partes aqui, ó, do veículo que foi atingido pela estrutura, retrovisor que foi atingido. O morador que falou conosco agora há pouco
disse que o ponto de ônibus foi retirado na mesma semana, cerca de 3, 4 dias depois do acidente. Mas aquela história, né? Foi tarde demais e uma vida foi ceifada. E um detalhe interessante, não sei se é coincidência, mas a Prefeitura de Aparecida está fazendo intervenção no trânsito. Exatamente nesse momento, a rotatória que estava aqui nesse lugar, nesse cruzamento, bem próximo, a poucos metros aqui do ponto de ônibus, está sendo retirada, estão sendo instalados semáforos. É um impacto com certeza no trânsito, as pessoas observando, com certeza recebendo bem essa mudança, acredito eu. Talvez seria uma coincidência, mas a Prefeitura de Aparecida mostrando uma ação. Pode ser uma coincidência? Sim, pode ser uma coincidência. Mas o indiciado, neste caso, o Sérgio Carvalho, é o secretário executivo de Mobilidade de Trânsito da cidade de Aparecida. Pode ser uma coincidência? Pode ser. Mas, de qualquer forma, a Prefeitura de Aparecida, o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Trânsito, está mostrando serviço agora, exatamente neste dia, neste momento, fazendo essa alteração no trânsito para melhorar a fluidez, um lugar bastante movimentado. Mas o que era para ser feito, todos sabem, que era remover esse ponto de ônibus, não foi feito. A tragédia aconteceu. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio-Dia. Obrigado, viu, Elias, pelas informações. Olha, eu sou completamente contra, Luciana e telespectadores, de alguém assumir um cargo público por conta de uma composição política. Não estou falando do secretário de Mobilidade Aparecida, não. Ele pode até ter competência para assumir o cargo que ele está assumindo, com certeza deve ter, por isso que ele está lá. Mas agora, assumir um cargo público é muita responsabilidade, porque se você omite alguma coisa, você pode estar prejudicando não só a comunidade, você pode estar prejudicando vidas. E aí a pessoa que morreu não volta mais. E se essa atitude, mediante um relatório, tivesse sido tomada pelas autoridades públicas, esse jovem não estaria morto. Foi indiciado por homicídio culposo, assim entendeu o delegado. Eu queria até questionar o delegado em outra oportunidade, por que não doloso e sim culposo? Claro, é só um questionamento, cabe a ele, como uma pessoa técnica da Polícia Civil, responder. Fica aqui aberta a minha pergunta. Parabéns pela agilidade, pela retirada desse ponto de ônibus. Lá se foram 5 anos com a estrutura comprometida. De repente ele ficou desativado. Aí morre uma pessoa. Ah, sim, depois do leite derramado, aí tentam resolver o problema. É tarde demais. Ironia à parte, isso só vem reforçar a inoperância do poder público. E causa muita indignação essa cena que foi mostrada agora. Esse rapaz foi morto no dia 8 de março, depois desse ponto de ônibus despencar em cima dele. 2 meses depois, restos do carro ainda estão lá, inclusive a faixa zebrada no mesmo local. Que serviço porco é esse, hein?